Toda mulher com diagnóstico de câncer de mama tem muitas dúvidas sobre quais exames devem ser solicitados pelo especialista. Que exame eu devo fazer? Eu sou a doutora Priscila Morosini, médica e cirurgiã oncológica, dedicada à saúde das mamas e oncologia mamária. E no vídeo de hoje eu quero trazer sobre estadiamento para vocês, que é esses pedidos de exames que a gente solicita no momento do diagnóstico do câncer de mama. Então, primeiro, eu vou responder o que é estadiamento e também vamos falar sobre quais são os exames mais adequados para solicitar em cada caso. Um ponto importante no momento do diagnóstico do câncer de mama é saber, então, o estadiamento. O estadiamento é quando o médico vai entender em que momento da doença nós estamos, que fase da doença, o quanto esse tumor já avançou. Basicamente é isso. E como a gente sabe o estadiamento? Entre algumas formas de a gente entender o estadiamento, a gente usa a classificação que a gente chama de TNM. A classificação TNM leva em conta o T, que é o tamanho do tumor, o N, que é o status nodal, ou seja, os linfonodos que vão ser avaliados se eles são comprometidos ou não, e o M de metástase, se há alguma metástase em algum órgão. Quando a gente fala em câncer de mama, os principais órgãos afetados por metástase, que podem ser afetados por metástase, são principalmente ossos, depois pulmão, fígado e cérebro, como principais órgãos acometidos por metástases de origem do câncer de mama. O sistema de estadiamento TNM é super importante então para o especialista. Existe então o estadiamento clínico, que a gente chama, que está com base em dados que a gente consegue antes da cirurgia, como uma boa história do seu especialista em consulta com você, um bom exame físico, por isso a importância da consulta, o exame das mamas. Eu falo muito para vocês a importância de um bom exame físico e, além disso, os exames de imagem de mama e exames indicados para avaliação desses outros órgãos quando necessário. Esse contexto é o que a gente chama então de estadiamento clínico. Essa classificação TNM também é usada para o estadiamento patológico. O que isso quer dizer? É confirmação do real estadiamento dessa paciente depois da cirurgia, quando a gente vai ter os dados da avaliação do médico patologista, quando ele olha na lâmina, quando ele avalia toda a parte do resultado de biópsia cirúrgica, a gente tem o estadiamento patológico. No vídeo de hoje nós vamos falar do estadiamento clínico, que é aquele que a gente faz então no momento do diagnóstico e nele que a gente se baseia para definir como vai ser o tratamento dessa paciente. E é aí que restam muitas dúvidas entre as pacientes. É necessário ficar fazendo um monte de exame? Quais exames precisam ser feitos? Sabendo da importância de conhecer então essas principais locais de metástase, que o especialista decide quais exames pedir. Mas e aí? Precisa fazer tanto exame? Quais exames o médico vai pedir? Eu quero falar sobre o principal dado que a gente tem em guideline, que é a orientação do NCCN, o Guia Americano de Cuidado em Oncologia, que é o que a gente mais se baseia para conduta e prática diária no nosso dia a dia. Segundo dados do NCCN, da Sociedade Americana de Oncologia Clínica e da Sociedade Europeia de Oncologia, nos estadiamentos iniciais, ou seja, nos tumores pequenos que não tenham comprometimento dos linfonodos da axila clinicamente através desses exames de imagem de mama, não há nenhuma necessidade de exame de rastreio para metástase. Isso porque a probabilidade de um diagnóstico de uma metástase num câncer de mama inicial é muito baixa, é mínima, de modo que não há nenhuma evidência que a solicitação de exames nesse contexto tem algum impacto positivo para os pacientes. Os principais estudos relacionados a estadiamento mostram que tem pouco valor, então, exame de corpo inteiro, a solicitação de muitos exames nessas pacientes com tumores pequenos, sem comprometimento de linfonodos nas axilas. Ah, doutora, mas é melhor pedir de uma vez, temos acesso ao exame, é melhor fazer. Alguns pontos sobre a solicitação de exames sem necessidade. Primeiro, custo, que é aumentado para essas pacientes. Além disso, a possibilidade de a gente estar atrasando o início do tratamento por solicitação de exames sem necessidade também. E o principal deles, na minha opinião, a chance de a gente estar com um diagnóstico falso positivo, um achado, uma calcificação no pulmão, alguma coisa que possa estar antiga, benigna, que essa paciente já tinha e não sabia, que pode confundir a equipe médica, fazer com que tenha necessidade de exames adicionais, eventuais biópsias sem necessidade e principalmente aumentando a ansiedade dessas pacientes. Então, o superestadiamento, ou seja, pedir exames demais nessas pacientes com diagnóstico de câncer de mama inicial, está relacionado com o uso de recursos inadequados, então um custo que poderia ser deixado para durante o tratamento em alguma fase mais importante,
A aflição da paciente, aumento da ansiedade então dessa paciente tendo que realizar muitos exames e eventuais achados não relacionados com o câncer, mas que possa trazer ansiedade para a paciente. E além disso, atraso no início do tratamento. Trazendo um pouco em números, os estudos falam para nós que pacientes então no estadiamento inicial têm um risco de metástase menor de 2%, o que afirma e confirma para nós essa pouca necessidade de ficar realizando tantos exames. É claro, sempre vai ter a paciente muito jovem, alguns casos em específico que a equipe médica vai saber a hora de solicitar o exame de maneira adequada. Já em caso de tumores maiores na mama e comprometimento dos linfonodos da axila, aí a conversa muda. A chance de a gente fazer um diagnóstico de metástase em tumores maiores e comprometimento axilar passa de 11% nos principais estudos, o que torna necessário sim a realização dos exames de maneira completa. O estadiamento clínico adequado é um componente muito importante na definição do tratamento dessas pacientes. Portanto, saber quais exames devem ser solicitados, saber o momento que essa paciente está no diagnóstico, o estadiamento real dessa paciente, vai definir para nós o tratamento correto dessa paciente. Como eu disse para vocês, apesar do estadiamento inicial não demandar a necessidade de tantos exames de imagem do corpo todo, existem alguns casos que o especialista vai ficar mais atento, como a variação do tipo molecular, a idade dessa paciente e mutação genética confirmada, que caracterizam tumores normalmente mais agressivos e que podem ter necessidade da gente lançar mão de mais exames como garantia para a paciente. Outra dúvida muito comum das pacientes é: existe algum exame de sangue que eu possa fazer para saber se o tumor espalhou, se tem célula tumoral espalhada e se eu tenho metástase? E a resposta é: ainda não. Até esse ano de 2022, o que a gente tem são realmente só os exames de imagem como método para nos auxiliar a identificar metástases. Mas já tem estudos em andamento e no futuro muito breve vai ser possível sim identificar as pacientes de maior risco através da identificação de DNA, que a gente chama de ctDNA, circulante no sangue, que vai nos diferenciar as pacientes de maior risco e que provavelmente já tenham metástases que talvez ainda não tenham aparecido. Quando nós falamos de estadiamento, é importante que a gente entenda que a individualidade de cada paciente tem um valor super importante. Como eu sempre falo aqui, a oncologia deve ser cada vez mais voltada para um tratamento individualizado. Existe um padrão que deve ser seguido de maneira geral, mas a gente deve individualizar a conduta, escolha de exames para cada paciente. E nesse contexto é importante que você tenha um especialista, que você confie o seu tratamento, confie no que aquela pessoa está te falando, para que você possa se sentir segura, mesmo diante de muitos ou poucos exames, mas sabendo que aquela conduta foi pensada para você e está adequada. Outra coisa super importante, que na verdade é a mensagem principal desse vídeo dentro desse contexto de estadiamento, é que, apesar dos estadiamentos iniciais não exigirem a necessidade de tantos exames, é importante que a gente dê valor para cada novo sintoma nessa paciente. Por exemplo, a paciente está no estadiamento inicial, não há necessidade de ficar fazendo muitos exames, mas aquela paciente tem uma dor nas costas, por exemplo. É obrigatório que esse especialista investigue todo novo sintoma ou sintoma crônico dessa paciente. Por exemplo, uma dor nas costas que dura 30 dias, uma paciente que tratou um câncer de mama ou está com um diagnóstico novo, precisa ser investigado. Então, o recado de hoje é: novos sintomas precisam sempre ser investigados. Sintomas crônicos precisam ser investigados no momento do diagnóstico inicial. E você precisa ter uma equipe médica que olhe para você com individualidade, saiba para o seu caso quais são os melhores exames e saiba identificar para você aquilo que tem de melhor e excelência dentro da oncologia mamária. Como mensagem final, é importante a gente ter em mente que nem sempre muitos exames estão relacionados com bom cuidado e melhor assistência. Portanto, individualizar é a palavra-chave e palavra de ordem quando a gente fala em tratamento do câncer de mama. Aproveita e segue também meu espaço lá no Instagram, que tem caixinha de dúvida toda semana. Cuide-se!